Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Na parte técnica, novamente comigo aqui, o meu amigo Euri. E como eu já informei a vocês nos programas anteriores, nesta semana eu estou no Rio fazendo uma série de palestras. Deixei o programa de quinta-feira passada gravado, foi sobre saídas do corpo, cordão de prata, campo energético em torno do corpo, como vários de vocês já ouviram. E o de hoje, também gravado, no domingo da semana passada, que eu estava aqui ao vivo, eu comentei que faria um programa sobre a energia dos elementos da natureza. Então nós vamos fazer isso e, é claro, de acordo com a perspectiva que eu sempre coloco, de forma universalista, bem ampla, porque em se tratando de práticas espirituais ou psíquicas ligadas a elementos da natureza, é claro que isto varia de grupo a grupo, de doutrina em doutrina e de cultura em cultura. Então, cada um trabalha do seu jeito, dentro dos parâmetros que acredita ou que se sente confortável para trabalhar. Porém, como a Terra tem tantas culturas diferentes, são 8 bilhões de pessoas na Terra, espíritos encarnados aqui como eu e vocês no momento, então surgem muitas variações. A maneira pela qual determinada cultura ou doutrina trabalha a energia dos elementos e as divindades cultuadas naquela cultura ou religião ou doutrina podem ser de forma diferente em outra cultura. Porém, os elementos da natureza são da natureza. Eles não pertencem a doutrina nenhuma, nem a água, nem o fogo, nem o ar e nem a terra. São apenas elementos. E como elementos da matéria, ora, matéria é energia condensada, então os elementos também são formas de energia. O nosso planeta, 70% de água. Nosso corpo, 70% de água. Aliás, Euri, eu nem sei porque esse planeta se chama Terra, né? Então, se a gente pegar a água, somente um dos elementos, qual doutrina manda nisso ou está completamente certa em relação às outras? Se o elemento é o mesmo. Agora, a maneira que cada área trabalha em cima daquele elemento, seus rituais ou suas práticas bioenergéticas, de alguma forma, variam de área para área. Então, vou tentar hoje fazer um conjunto que seja útil para todas as pessoas de todas as abordagens, para inserir do jeito que gosta, com algum entendimento. E é claro, o entendimento a partir de uma visão aberta, porque se alguém, um de vocês, tiver com uma visão fechada dentro de alguma doutrina ou cultura e achar que é só daquele jeito e que só o seu grupo sabe fazer daquela forma, com aquele elemento, pior, achando inclusive que é dono dos elementos, então aí vai ficar difícil. Então a perspectiva que eu estou jogando aqui é em aberto, de forma geral, para trazer conhecimento dentro da questão da bioenergia e o parapsiquismo em relação aos elementos, tá bom? Antes da gente entrar nisso, deixe-me tirar uma dúvida. Uma pessoa mandou um Instagram há algum tempo, eu fiquei de responder e eu me lembrei disso hoje. E por que eu vou responder em aberto a dúvida que era só de uma pessoa? Porque a resposta dessa pergunta poderá ajudar no entendimento de vocês dos estudos espirituais que vocês fazem. Porque o que ela me perguntou acontece com muita gente e não tem tanta resposta sobre isso em aberto. Ela me falou o seguinte: estava numa saída do corpo, surgiu uma presença
que, de acordo com ela, era um homem com a pele azulada, mas um homem com barba branca, cabelo branco, vestido com uma roupa branca por cima, uma espécie de bata branca, mas com um tom de pele azulado. E ela ficou intrigada. Como é que pode um homem com a pele azulada completamente? E este homem começou a repetir mentalmente, na mente dela, a expressão Raja, Raja, Raja. E ela então caiu dentro do corpo. E é claro que ela ficou confusa porque ela não entendeu esta experiência. Ocorre que muitas pessoas já me narraram a mesma experiência. E não precisa dizer que eu mesmo já tive experiências assim também. Então, deixe-me clarear um pouquinho esse tema antes dos elementos, para que seja útil para quem possa ter passado pela mesma experiência. Dentro de alguns contextos do hinduísmo clássico, tudo aquilo que se refere a outro plano, o céu, por exemplo, tem a cor azul. Se vocês olharem, Krishna é representado azulado, Shiva, Rama, Vishnu. Então, uma metáfora que é muito utilizada, de onde as divindades vêm? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Então, qual seria a cor da pele deles? Azulada. É uma metáfora, você não vai pegar isto ao pé da letra, mas está dentro de um simbolismo clássico de um ser que não é da Terra, que veio de outro plano, então você coloque ele na condição de alguém azulado. Se uma presença extrafísica aparece com formato humanoide e com a pele azulada, claramente para mim me indica alguém dentro do contexto hindu, uma presença extrafísica ligada à atmosfera hindu, ligada à egrégora, por exemplo, dos Upanishads, dos Vedas, sabe? Ligada ao conhecimento dos grandes rishis, os grandes sábios da tradição hindu. Então, é uma representação dentro de uma atmosfera. Segundo ponto importante, ao aparecer para uma pessoa que não sabia o que era isso, essa pessoa não sabe disso agora, porque está encaixada aqui no Brasil, numa outra cultura. Entretanto, se ela tiver experiências antigas naquele contexto hindu, em outras vidas, de repente ela já tem ligação com isso, com esta presença, apenas não lembra. Ela está encarnada e esta presença não está. Na hora que ela sai do corpo, essa presença aparece para ela e utiliza alguma expressão que ative suas energias agora na nova cultura, na nova encarnação, mas despertando o potencial para que seja trabalhado dentro da nova cultura onde a pessoa está. A pessoa estava lá na Índia, agora está no Brasil. Então ela vai trabalhar como uma pessoa nascida no Brasil, com a cultura brasileira, dentro de algum contexto espiritual. Entretanto, aquela expressão jogada como um mantra talvez ative nela algum significado. Então, quando eu expliquei para ela sobre isso, foi como se acendesse uma luz interna nela. Intelectualmente, ela não compreendia, mas espiritualmente, por dentro dela, parte dela já sabia. E aí aquilo clareou mais, ela começou a sentir uma energia nova, reforçando a ela, dando mais ânimo diante do trabalho. E é claro, esta presença extrafísica fez isso justamente para melhorar a qualidade do trabalho dela. Só precisava de um link, alguém que explicasse para ela, para que ativasse ou reativasse o potencial. E a palavra projetada ali, Raja, é uma palavra que em sânscrito significa real. Literalmente, aquilo que traz você para a realidade, ou que desperta você para a realidade transcendente, além dos 5 sentidos, além das ilusões das percepções, além das ilusões da mente. E ilusão, em sânscrito, também tem um nome, que é Maya, a grande ilusão, a senhora das ilusões. Então, Raja é tudo aquilo que dissolve as ilusões, tudo aquilo que rasga o véu ilusório, que impede o despertar da consciência. Muita gente hoje na internet fala de Matrix ou Matrix. Houve aquela série de filmes com Keanu Reeves maravilhosa, Lawrence Fishburne, né? Carrie Ann Moss, se eu não me engano o nome da artista, também estava lá, aquela série de filmes sensacionais, Matrix, como se chama aqui, mas Matrix, no original, já se falando da grande ilusão ali,
que eles estavam envolvidos. Esse conceito não é novidade, muita gente usa na internet, mas o conceito remonta a milênios. Na velha Índia, não com o nome de Matrix lá, mas sim Maya. Então Raja é o que dissolve as ilusões e desperta a consciência. E aí, no caso, Raja funciona como um mantra. Algumas vezes você fala Raja Om, com um mantra Om agregado para dar aquela vibração divina. Então, este mentor, ao projetar a palavra Raja para ela, ele está chamando ela para uma realidade, despertando a ela um potencial que estava adormecido. Muitas vezes a palavra Raja pode ser associada por um devoto de alguém na Índia, né, algum aspecto do divino, que a pessoa associa a palavra Raja. Krishna, dentro do contexto daqueles que são Vaishnavas, né, na Índia, de gostarem de Vishnu, Krishna, Rama, vamos associar a palavra Raja com esta vibração que é a de Hari. Então, muitas vezes, Krishna é chamado de Maharaja. Maha é grande, não no sentido tamanho, altura, largura e profundidade, não. Maha, grande no sentido magnífico, grandioso, mas a tradução é grande. Quando você fala Maha, você está amplificando, né? Numa escala muito grande, aquilo que você quer designar. Ora, Raja é real, mas também pode ser traduzido como rei. Quando você fala Maharaja, você está falando grande rei, ou aquele que leva você à grande realidade, despertando sua consciência. Vamos fazer um paralelo? Aqui, no Ocidente, um cristão falaria de Jesus, por exemplo, como meu grande rei. Quer dizer, aquele que reina sobre o seu coração, aquele que o desperta. Em comparação, por analogia, o hindu teria a mesma relação em se tratando de Krishna. Ele falaria Krishna, meu grande rei. O cristão falaria Jesus, o meu grande rei. E eu não estou comparando religiões ou doutrinas, porque muita gente às vezes se aborrece quando a gente faz isso. Estou fazendo analogia para melhorar o entendimento. E aí, grande rei, Maharaja, ou a grande realidade que quebra as ilusões. Entretanto, se a pessoa for devoto, né, num aspecto Shiva, o transformador, né, ela associaria o Raja ao deus Shiva. Shiva muitas vezes é chamado por vários epítetos, Mahadeva, Tandava, Shankara e tantos outros nomes, Isha, mas tem um epíteto de Shiva que é Nataraja. Nata, em sânscrito, é senhor, Raja é real. Quando você fala Nataraja, senhor da realidade, senhor do real, aquele que desperta. Então, nesse sentido, Shiva chegaria, o Euri está ali, envolvido numa bruma de ilusões, totalmente iludido ali, perdido. Shiva chegaria em frente ao Euri, faria uma dança, né? E nessa dança ele dispersaria as brumas da ilusão. E aí o Euri despertaria e falava, agora eu sei o que é real, estava iludido. Então, a dança de Shiva despertaria do sono de Maya, da Matrix, envolvendo o Euri. Então, por isso, muita gente chama Shiva de Nataraja, como se fosse dançarino divino. Mas a tradução literal de Nataraja é Nata é senhor, Raja é real, senhor da realidade. Mas por que chamam de dançarino divino? Porque ele é aquele que promove a dança da transformação e a dança da realidade que dispersa qualquer ilusão. Daí o nome Nataraja. Então estou dando vários sentidos à palavra Raja, né, e dando visão de conjunto para entender que aquilo significa desperta. Se toca. Euri, abre o olho, né? No sentido, se toca, né? Observa, desperta, para além do umbigo do próprio ego. Então, como esta pessoa me fez essa pergunta, eu estou respondendo em aberto para vocês também, porque é provável que alguns de vocês possam ter tido uma experiência semelhante e, ao mesmo tempo, ao responder a pergunta dela, eu esclareço a dúvida de vários de vocês e insiro conhecimento e informação na resposta, dando uma amplitude que se chama discernimento e esclarecimento da consciência, que é uma das funções minhas aqui no programa Viagem Espiritual. Então, sem mais delongas, senhor Euri, vamos entrar na relação aqui dos elementos. Então, vamos lá. Algumas tradições trabalham
utilizando elementos para poder drenar a energia pesada do corpo de alguém para fora, poder purgar, limpar, desintoxicar. Então, um elemento muito tradicional, muito utilizado em várias culturas, é o sal grosso, porque o sal grosso é adstringente, ele tem capacidade de puxar energia pesada, ele absorve umidade. E quem estuda bem a parte de bioenergias com mente aberta, já deve ter encontrado na literatura ocultista, principalmente, a expressão larvas astrais. Expressões essas que na área espírita ganharam muitos nomes, miasmas, você está com umas energias meio sujas, né? Ou alguns chamariam vibriões psíquicos na área espiritualista, o outro fala você está com carga, e daí vai. Mas a expressão mais clássica e mais antiga, larvas astrais, não são espíritos desencarnados aderidos na aura de alguém, mas formas energéticas não totalmente plasmadas que você vê pela clarividência como se fossem coisas gelatinosas aderidas em algum dos chakras ou na aura da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa trabalha com cura, vai lá passar energia pelas mãos, aí ela vê um espírito em volta da pessoa. Ok, isso é uma realidade em alguns casos. Outras vezes ela vai dar um passe em alguém e percebe um bloqueio energético bem grosso em cima de um órgão ou em cima de alguma área, e aí está explicado por que a pessoa está sentindo aquilo, ok? Outras vezes a pessoa olha, existem formas mentais escuras criadas pela própria pessoa, muitas vezes com baixa autoestima, formas mentais que drenam o ânimo e a autoestima dela, porque a baixa autoestima faz ela criar formas mentais pesadas. Não tem como alguém com baixa autoestima produzir formas mentais luminosas. Não bate, porque ela está numa situação, e aí os motivos são muito variados, eu estou falando do processo em si. Então, pode acontecer, como pode também uma presença extrafísica de fora, obsessora, assediadora, projetar sobre a vítima da obsessão dela uma massa de formas mentais escuras que interpenetram a aura da pessoa, que não tem reação de transformação, aquilo vai e fica ali. Tudo isso pode ser visto por uma pessoa sensitiva, clarividente. O lance é que cada um interpreta do jeito que sabe. E tem sensitivos que têm clarividência, mas não sabem interpretar o que está vendo, muitas vezes condicionados só de uma forma. Quando você tem a mente mais aberta e tem parâmetros de outras áreas, você correlaciona melhor e entende melhor. Então, muitas vezes, você está projetando energia e percebe gelatinas agarradas na aura, formas que não sejam, não estão condensadas como uma forma mental. Parece a água viva se mexendo, com a consistência gelatinosa, mas é energético, é claro. Ou você vê massinhas de energia com muco se mexendo dentro, tudo condensações diferentes da energia, né? E é claro que eu estou falando para vocês que são estudantes espirituais, sabem destas possibilidades, porque, é claro, fora de contexto, alguém vai falar assim, eu acho que esse cara está viajando ou está falando algo que não tem nada a ver porque ninguém viu. Mas dentro do contexto de médiuns, curadores, sensitivos e estudantes espirituais em geral, isso é fato, não tem nada a ver com crença, são coisas observáveis. Então, neste caso, essas larvas astrais, pelo menos esse tipo, porque tem variações, de formato aquoso, lembrando águas vivas, o sal grosso tem a propriedade de puxar para fora, porque absorve umidade. Então, é possível que alguma prática, um sal grosso na água, ou sal grosso ali mesmo, denso, possa puxar estes elementos aquosos, entre aspas, vamos chamar assim, para fora da aura da pessoa, limpando o campo energético da pessoa, que vai sentir um grande alívio. E é claro, vou repetir, existem vários tipos de larvas astrais, tá? Algumas criadas pela própria mente da pessoa, outras criadas por inteligências maldosas do plano extrafísico e projetadas dentro da aura da pessoa, num processo de obsessão, outras que muitas vezes estão aderidas porque a pessoa teve um contato, por exemplo, sexual com alguém que tinha isto e acabou passando para ela. Então tem várias possibilidades para isso. Eu estou colocando uma para correlacionar com a questão do sal grosso. Agora, entendam, elementos da natureza
tem o limite da própria natureza. Então eu vou usar agora uma correlação yogi, hindu, para a gente correlacionar com a parte aqui do Brasil. Nós falamos aqui de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Mais sutil do que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar, mais sutil que o ar, você teria algo que extrapolaria para fora da atmosfera da Terra, né? E aí isso foi chamado no ocultismo de éter, o éter energético, daí a expressão etérico, muito usada em contextos da teosofia, como duplo etérico, por exemplo, ou de ocultismo. Acontece que os hindus falavam de 5 elementos, considerando que existe uma energia primordial que se condensa num plano denso, formando os 4 elementos. Esses 4 elementos não passam de um, que é a energia condensada como matéria. Então os hindus falavam de 5. Terra, em sânscrito, era Prithvi. Água era chamada Apas. Fogo era chamado Terras. Ar era chamado Vayu. E éter, como a gente entende aqui, era chamado de Akasha, que seria a vibração universal para fora da Terra. É da palavra Akasha, do sânscrito, que derivou-se a expressão akáshico. Do mesmo jeito que da palavra etéreo, surgiram as expressões etéreo e etérico. Então, quando você fala hoje akáshico, a internet está cheia de gente hoje falando de registro akáshico. Só que a maioria não se tocou que a expressão vem do sânscrito, do akasha. E essa expressão akáshico, ela ganhou mais fama no Ocidente no século XIX, através da literatura teosófica, né, que puxava coisas do hinduísmo e do budismo, primeiro com a Blavatsky, o Coronel Wolcott, o Seinert, depois Leadbeater, Annie Besant, Ginara Jadasa puxaram para cá, e aí a parte do akasha passou a ganhar o nome de registros akáshicos. E aí hoje tem várias abordagens em cima disso. Então, no sentido hindu, 5 elementos. E aí vou repetir: mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar, mais sutil que o ar, o akasha, aquilo que extrapola da atmosfera da Terra para o espaço. Então, toda energia que envolve a tudo tem os registros energéticos de tudo que já rolou, né, registrado numa espécie de biblioteca cósmica, chamada de registro akáshico. O que isso tem a ver com a nossa temática? Os elementos são 5: terra, água, fogo, ar e akasha, usando a expressão, ou então yogi. Prithvi, Apas, Terras, Vayu e Akasha. São 5 elementos e nós temos 7 chakras. Então, o que acontece? Para trabalhar 7 chakras para 5 elementos, 2 chakras ficam de fora. O chakra da base, elemento terra, naturalmente. O chakra geniturinário elimina elemento água, naturalmente, vias urinárias. O chakra do umbilical, elemento fogo, área abdominal. O chakra cardiorrespiratório, o anahata em sânscrito, é o ar, ou vayu, e enquanto que o chakra laríngeo, o éter ou akasha. Os 2 chakras de cima, frontal e coronário, não entram no rol dos elementos porque estão no terreno da mente, que não tem ação, ou melhor, os elementos não têm ação sobre algo além na mente. Então os hindus trabalhavam da garganta até a base da coluna. Então está claro por esse enunciado, tá, de que aquilo que tem energia dos elementos afetaria você até a altura da garganta, porque a mente, que compreenderia o frontal e o coronário, teriam outros parâmetros mais psíquicos, ligados ao plano mental, ao plano astral, enquanto que os elementos, a pessoa está fazendo algo ligado aqui no plano físico, então compreenderia até 5 elementos. O que ultrapassar daí é a mente. Então o que isso tem a ver com o sal grosso que eu estava falando? Sal grosso pode puxar as larvas para fora, porque puxa umidade para fora, mas qual banho de sal grosso pode mudar o pensamento de alguém ou as emoções de alguém? Não tem esse poder, porque sendo um elemento, ele não tem ação sobre a mente, vai ter ação sobre a energia do corpo e o campo energético do corpo, e isso ajuda, mas daí a achar que isso pode transformar a consciência, não. Porém, num determinado contexto, alguém fala, toma um banho de sal grosso que vai te melhorar o clima ruim. Por quê? Tirando um pouco da pressão, da sujeira que estava no corpo, talvez a pessoa de alguma forma se sinta mais desperta para melhorar o pensamento e a emoção
por conta da resolução dela, porque agora ela se sente mais leve para isso. Aí sim, mas achar que um banho de sal grosso vai mudar seu pensamento, isto não bate com a realidade. Se fosse assim, por exemplo, o mar é a coisa que tem mais sal no planeta. Se água salgada tirasse, transformasse consciência, não teria marinheiro obsidiado, ou qualquer um num cruzeiro estaria livre de qualquer obsessão. Não, é o limite correto da ação dos elementos. Eu estou dando embasamento, estou clareando, porque eu sei que esses temas, às vezes, muitas vezes, são dogmas para algumas pessoas, mas eu tenho que colocar a informação correta, e quando eu falo correto, do ponto de vista do que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? A gente tem que deixar tudo muito claro. Tem gente que não gosta quando eu fico clareando as coisas, mas é assim porque não trabalha nisso que eu trabalho para entender a repercussão que causa quando o outro confuso não entende. Então é importante deixar tudo muito claro. E outra, sempre lembrando que vocês têm que filtrar tudo que eu estou passando para evitar ficar seguindo o que eu estou falando. Segue o seu próprio bom senso. Euri, já em cima, Euri pegou o mau hábito do Tomás e adiantou o relógio. Me desculpa, pessoal, ele foi contaminado pelo bichinho do ran-ran do Tomás. E aí nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Nosso programa aí sobre a temática espiritual. Vamos dar sequência ao tema dos elementos. Parte técnica aqui, meu amigo Euri. Então, vamos lá. Pessoal, um banho de mar ajuda a limpar as energias do corpo, com certeza. Eu adoro. Inclusive, como eu cresci no Rio e moro em São Paulo há 34 anos... uma das coisas que me faz falta aqui, eu adoro São Paulo, tá? Me adaptei muito bem aqui, mas faz falta o mar. Então, quando eu estou de frente para o mar, estou no Rio, ou em Salvador, onde eu vou, ou lá em Recife, ou em Aracaju, por exemplo, eu gosto de ir para perto do mar, apenas, eu não preciso nem entrar na água, fico na areia ali, calmo, recebendo aquele ar que vem com um prana marítimo, gente, maravilhoso, ele limpa as energias do meu corpo. Estando morando em São Paulo, e não somente aqui, você morando em Londres, Nova York, Tóquio, sabe? Até mesmo no Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro, embora seja cidade grande, tem a brisa do mar que dá uma ajudinha, né? Um pouquinho, mas aqui em São Paulo não tem. Então, quando eu vou perto da praia, eu me sinto assim, gente, hiper energizado. E outra coisa, chego a me emocionar quando eu estou de frente para o mar. Me emociona. Eu acho aquilo uma riqueza muito grande, né? E aí eu me abro para a energia do mar, da forma bioenergética que eu sei, sabe? Fico ali com humildade e respeito pelo mar. Posso entrar na água, posso ficar ali, mas eu tenho um respeito enorme pelas energias que o mar traz. Eu acho uma das grandes coisas da gente estar encarnado na Terra é estar ali perto. Às vezes, quem mora perto, na área litorânea, às vezes por já ter aquilo sempre, nem valoriza. Mas para mim que estou fora, quando eu chego perto do mar, é uma grande alegria. Então, tomar banho de mar ou ficar perto ali, captando o ventinho com calma, ajuda a liberar tensões do corpo, energiza, limpa algumas coisas. Agora, é claro que pensamentos e emoções é trabalho interno seu, mas ali, recebendo essa energia legal, você se sente mais propenso a trabalhar melhor sobre você mesmo. E aí entra a sua própria resolução de dentro, que não é o mar que vai transformar sua consciência, mas você mesmo. Só que ali, com a energia mais leve, você consegue, às vezes, se tocar melhor sobre isso, tá bom? Outra coisa, dependendo da cultura, você pode ter alguém que vai para o mar, ou toma um banho de mar, ou faz um ritual
na praia dentro do prisma de alguma doutrina que a pessoa segue. Normal, é a doutrina dela, ela respeita, tem os parâmetros dela e ela deve ir ali naquela base. Porém, outras doutrinas podem trabalhar perto do mar com outros parâmetros. Agora, o que vai unificar tudo independentemente do mecanismo de trabalho ali daquele grupo? É que o mar é o mesmo. A energia do mar não é da doutrina X ou Y, é da natureza. É só para clarear de que cada um pode trabalhar de alguma forma, mas a natureza é a natureza, ela não é minha, não é sua, nem de religião nenhuma. Então alguém, por exemplo, da Umbanda, vai no litoral e faz lá um ritual bonito na Umbanda para Iemanjá. Pô, que legal! Iemanjá representando toda essa coisa da egrégora, da energia do mar, pode fazer bem para a pessoa, vai fazer bem, mas a transformação de caráter de alguém e de consciência é resolução interna. Você pode fazer o ritual que for. Se você não estiver trabalhando sobre você mesmo para melhorar, não vai adiantar, vai ficar uma coisa pro forma. Então é importante a pessoa esteja ali e que ela saia dali motivada para melhorar ela mesma. Que aí completa tudo. Ali teve uma energia legal e dentro dela tem uma resolução legal agora para ela despertar. Agora, se você for, por exemplo, dentro de um contexto xamânico e encontrar alguma população indígena perto de uma área litorânea, a relação com o mar vai ser a moda xamânica. Então, de repente, vai surgir naquele contexto alguma divindade que seja evocada nesta atmosfera. Se não for isso, vai ser alguma entidade ligada à natureza, espíritos da natureza, devas da natureza, aquilo que aquela cultura estiver vibrando, também correto. Agora, a transformação do xamã ou do indígena que está ali, ela vem de dentro, né, gente? Não vai adiantar ir lá fora, fazer um ritual, pegar a energia do mar, voltar odiando alguém. Depois não vai funcionar. Por isso que eu estou falando que os elementos têm um limite. Se a gente souber trabalhar com eles, ajuda na resolução interna nossa para a gente melhorar. Tá. O banho de cachoeira, por exemplo, é excelente, gente. A água corrente, ela consegue limpar energias do duplo etérico do corpo. Toda água corrente limpa, é claro, ela limpa o campo energético de alguém. Então, tomar um banho de cachoeira é muito vitalizante e limpa. Agora, é claro que a água da cachoeira normalmente é mais gelada. Se você está num lugar que é muito quente, deixa eu tomar um banho de cachoeira. Agora, se está num lugar muito frio, fica inviável. Você sai de lá, sei lá, meio já gripado, né, ou tremendo. Então, tem que usar bom senso também nisso. Então, é possível você ficar perto de uma cachoeira sem precisar entrar na água. Simplesmente a atmosfera em volta, ela já te ajuda demais, tá? Se a água estiver muito fria para você, senta numa pedra, fecha os olhos, mergulha, faz uma imersão ali e se liga no ambiente, tá? E é claro, vamos pegar ali um bandista, pensaria em Oxum, por exemplo, ali na cachoeira, ou outra divindade associada, por exemplo. Se for um xamã, vai pensar em alguma coisa da cultura xamânica ligada à água doce. Ali, por exemplo, se for no Oriente, então, vai ter a conotação oriental, mas a cachoeira é a cachoeira, ninguém é dono dela, tá? Porque o que muda são os nomes e as maneiras de você trabalhar em cima do mesmo elemento. Um alerta: nem toda cachoeira você sai bem dela, porque se alguém tiver feito um trabalho de magia para o mal, para ferrar com alguém, que nunca vai ter energia boa isso, e tiver arriado ali, você vai tentar tomar um banho de cachoeira e de repente parte daquilo pega em você porque a atmosfera está contaminada. Eu estou falando cachoeiras limpas no sentido geral. E outra, não confundir. Tem rituais da Umbanda que trabalham também, por exemplo, com pipoca, com doce, com coisas na cachoeira, que não tem nada de mal para ninguém, pelo contrário, para desfazer coisa ruim. Aí alguém que não conhece vai lá e acha esses umbandistas estão fazendo mal. A Umbanda não faz o mal, porque se fizer o mal não é Umbanda. Eu estou falando isso, eu dou muita palestra em grupo de Umbanda, grupos sérios. Agora, existem muitas distorções e existe preconceito de fora, de outras religiões, demonizando tudo aquilo. Por isso que eu sempre falo aqui da Umbanda nesse sentido, tá? Agora, existem grupos que podem ter a rotulagem de Umbanda e, de repente, não está à altura dos valores que a Umbanda está trazendo. Então, às vezes, um ambiente pesado, você pode pegar uma carga
muito grande, sair de lá pior, fala, poxa, o Wagner falou lá no programa que tomar banho de cachoeira era bom sair daqui pesado, porque às vezes tinha algo pesado. E outra, perto da natureza, sempre se previna em relação ao meio ambiente. Você está numa cachoeira, deitou numa pedra, de repente acorda com uma cobra passando em cima de você. Então, você tem que ter bom senso nas coisas. Você vai na praia, era virada de ano novo. Pô, cuidado, você pode cortar o pé num caco de vidro que ainda não foi removido da noite do ano novo para lá. O pessoal da limpeza não conseguiu limpar tudo. Então, você tem que ter pé no chão, não dar viajada na maionese astral, lidar com a parte espiritual, mas em equilíbrio, tá? Para que isso se torne uma coisa boa para a sua evolução. Tomar banho em casa, pessoal, tá? É uma coisa também muito legal. Todos nós fazemos isso diariamente. No calor, 2, 3 vezes, mas isso depende do local onde a gente está. Porque estando aqui, por exemplo, em São Paulo, eu posso tomar banho na boa, no Rio, Porto Alegre, Salvador. Mas se eu estiver no interior do Nordeste, a captação de água é mais complexa. Então, de repente, alguém não tem essa mesma possibilidade. Então, quando eu tomo um banho, eu me sinto muito agradecido. Eu sei que há outros seres humanos, espíritos encarnados igual eu, no Nordeste, no interior da África, em lugares do Oriente, com pouca captação de água. Então eu entendo a riqueza que eu estou tendo. Então isso me permite uma melhoria de caráter tomando um banho, porque tomo um banho e me sinto grato ao alto por poder ter essa possibilidade, que eu sei que outras pessoas não têm esta facilidade. É nesse sentido que coisas dos elementos podem nos ajudar. E um banho também limpa o duplo etérico. E o segredo do banho, eu já contei isto em vários podcasts, aqui mesmo na rádio, muitas vezes preste atenção no que você está fazendo, plena atenção. Você vai tomar um banho, leva alguns minutos, preste atenção em você e no banho. Só existe naquele momento você e a água, porque a tendência natural, ainda mais nos dias atuais tão corridos, com muita informação de forma bem veloz, as pessoas ficam em looping ou ficam excitadas mentalmente pensando em muitas coisas. E a pessoa está tomando banho, ela não está prestando atenção no ato em si do banho. A mente dela está pensando em 1 milhão de coisas. Deixa eu tomar banho, hoje eu vou fazer isso. Ai, quanto será que vai ser o jogo? Ela está com o clima mental fora do que ela está fazendo, de tão automático que é tomar um banho. Experimente, gente, voltar a atenção para si mesmo. Entrou no box do banheiro, ligou a água, curte a água passando pelo seu corpo. Curte você se limpar com algum produto, curta se enxaguar, preste atenção nisso, esteja grato pela possibilidade daquele momento. Sabe, são poucos minutos que você tirou para você, que você não está pensando em algo fora, você interiorizou sua atenção. É você e a água ali, puxa, que legal, puxa, que bacana eu estar aqui nesta energia do elemento água. Faça isso. Se conseguir fazer isso em 2, 3 meses, sempre que entrar para tomar banho, sua mente vai se condicionar a tal ponto que quando você abrir a porta do box, vai haver imediatamente a memória para você pensar no que você está fazendo, né? Para curtir aquilo. Então, sua mente, na hora que você entra no box do banheiro, ela relaxa, porque ela já sabe que é o momento de ficar quieta. Então, você pode fazer isso, uma meditação com relaxamento em alguns minutos, dentro do seu banheiro, mas você vai notar que na maioria dos dias você não vai lembrar, porque você vai entrar e vai começar, às vezes antes de entrar no box para o banho, você já estava pilhado. Então, entrou ali, gente, é como se fosse um templo seu, você e a água. E preste atenção, aí entram os mecanismos de cada doutrina. Por exemplo, alguém da Umbanda vai pensar numa divindade da Umbanda tomando banho, por exemplo, Oxum, associado. Agora, um budista da linha tibetana, aonde tem a Bodhisattva Tara. O mantra da Tara é Om Tare Tutare Turi Soha, ligado à cura, fluência e ligado também às águas correntes. Então, um budista da linha tibetana pode tomar um banho cantando Om Tare Tutare Turi Soha ou pensando na Tara. Quer dizer, aí o banho já é uma prática espiritual, como é a de um bandista cantando um ponto de Iemanjá ou pensando nela, descendo como forma de água, ou pensar no Oxum ou qualquer outra divindade associada ao elemento água. Na Índia também,
a gente poderia ter isso, e eu já vou falar já no aspecto hindu para a gente ter visão de conjunto com o elemento água, tá bom? Bom, o uso de cactos para limpeza. No xamanismo da área da América Central e também da parte do sul dos Estados Unidos, onde é muito quente, e ali nos Estados Unidos você encontraria navarros, né, os apaches, os hopis, os antigos anasases que estavam ali também por uma época, depois sumiram, uma tribo bem misteriosa, e as populações indígenas da América Central, já envolvendo aí os maias antigos, os astecas, por exemplo, na área do México, Guatemala, Honduras. Há uma tradição xamânica muito forte. Ela é diferente do norte da América, onde as terras são frias, né? Para o norte dos Estados Unidos ou lá para cima para o Canadá. E aqui o xamanismo da América do Sul já com outra característica. Os Tupi-Guarani, Tupinambá, os Incas, lá na parte dos Andes, e populações indígenas da Bolívia, nos altiplanos, tudo é xamanismo, mas tem características locais dentro daqueles valores. Então, você pegando na América Central e no sul dos Estados Unidos, em áreas quentes e desérticas, tem muitos cactos. A gente tem cactos aqui no Nordeste, por exemplo. Você pode ter lá no Rio Grande do Sul, mas é um outro tipo. E o cacto do Nordeste é uma área muito seca, na América Central também. Então, o cacto absorve umidade, mesmo na secura. Alguém perdido numa área desértica, morrendo de sede, encontrou um cacto, corta ele, tem um líquido dentro amargo, você toma, salva a sua vida porque é líquido, vai hidratar o seu corpo. Então, os xamãs, sabendo disso, pegavam um cacto, descascava ele, tirava os espinhos, deixava o cacto pelado. E do mesmo jeito que aqui no Brasil é feito com o sal grosso, para puxar as larvas para fora ou coisa ruim, pegava-se um cacto e, com ele pelado, o xamã girava ele em volta da pessoa como se fosse um passe dispersivo, ou na cura prânica seria uma raspadura prânica, os nomes diferentes. Passaria ali mexendo para limpar, porque como o cacto chupa a umidade para fora, porque mesmo no deserto ele acumula umidade, ele chuparia as larvas para fora. Era uma técnica de limpeza da aura do corpo da pessoa que estivesse ali num processo ruim. Mas a utilização de cacto não conseguiria transformar a consciência de ninguém, só conseguiria puxar para fora a umidade e as larvas. Então, não é só o elemento da natureza, ele ajuda a tirar um pouco da carga, mas é a resolução da pessoa falar, eu quero melhorar, de agora em diante vamos tentar melhorar tudo o que for possível dentro da gente mesmo. Aqui eu já citei uma vez também, no xamanismo aqui dos povos indígenas da América do Sul, mas vamos citar o Brasil onde nós estamos, a utilização de chocalho, gente. Embora na América do Norte também tenha a prática com chocalho. Então o xamã vem e fica vibrando o chocalho em volta da pessoa. O chocalho já não tem aquela condição de absorver a umidade. O chocalho quebra energias mais condensadas. E se diz nesse contexto que o som do chocalho emula o som da terra, que muitas vezes é considerado como um zumbido, que é claro, você não escuta isso com os ouvidos físicos, mas num estado alterado. Então o som do chocalho, chique, ele tem o poder de quebrar energias entranhadas aqui no corpo, mas não vai ter o poder de limpar a consciência. É novamente sempre o mesmo alerta, só para evitar fanatismo, evitar radicalismo. Tudo pode ser utilizado, utiliza o que você quiser, mas utiliza discernimento também nas coisas, amor, é claro, e vai trabalhando e melhorando no conjunto. Mas não é possível que um elemento da natureza possa transformar uma consciência que é algo muito mais complexo, que envolve resolução mental, envolve força de vontade e uma série de coisas que tem que vir de dentro da pessoa para ela mesma mudar a ela mesma. Ninguém de fora vai mudar você, gente. Pode aparecer Jesus, Buda e te passar um monte de coisa e você não fazer nada do que eles estão falando, não mudar nada. Então, mesmo um Buda, um Cristo aparecendo para você, ele te joga um monte de coisa legal, uma energia legal, e aí você usa tudo isso para transformar você. Mas se você não quiser crescer, não adianta. Se não, dá uma olhadinha. Todo mundo que estuda o ensinamento de Jesus, ou do Buda, ou do Cristo, se fosse só estudar, ler ou crer, todo mundo
estava transformado. Mas nós vemos, inclusive, assassinatos e pressões em nome de religiões variadas há milênios aqui no planeta Terra, e isso já foi causa de guerras, inclusive. Então, mesmo vindo alguém que a gente admira de fora, se a gente vai aceitar isto que está sendo assinado e vai trabalhar, maravilha, mas pode vir algo muito bom de fora e não encontrar ressonância dentro de você e você continuar do mesmo jeito, mesmo com alguém maravilhoso de fora tentando melhorar você. Sempre vai ser o seu livre-arbítrio, sua vontade de melhorar, que vai transformar tudo. É com você, é comigo dentro de mim, é com o Euri ali, com qualquer pessoa. A gente tem que tomar um pouco de responsabilidade sobre nossa própria consciência e perceber que nós somos causa e efeito de nós mesmos, pelo menos no rol de nossas vidas. Mas nós afetamos muitas vezes as vidas dos outros, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente sente, com o que a gente fala. Por isso, sempre o cuidado. Quem trabalha com comunicação, em qualquer que seja o veículo, tem que ter muita responsabilidade no que passa, porque afeta quem está ouvindo, tá? E é por isso é de bom tom a gente botar responsabilidade e consciência. Nem sempre é o que as pessoas querem ouvir, mas para a gente que é comunicador, é o correto, é o que motiva você a chegar e passar um conteúdo. Porque se não for para melhorar, o que adianta fazer um programa? Ou você está perdendo seu tempo escutando? Se não for para a gente melhorar o discernimento e sentir algo bom. Agora, filtre tudo. Vou falar isso 1 trilhão de vezes. Filtra tudo que eu estou falando. Vê se tem lógica, razão e adapta do seu jeito. E se achar que não está bom, não pega. Mas utiliza discernimento para filtrar as coisas, que aí fica tudo um pouco mais claro para vocês. Euri, por favor, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? É para eu calcular aqui, pessoal, se vai dar para eu completar todos os tópicos que eu anotei aqui. Bom, eu vou correlacionar alguns dos elementos agora com a parte hindu, para a gente ter uma visão de conjunto, né? Já que eu citei a Umbanda, citei o xamanismo, citei o ocultismo, estou citando agora o hinduísmo para a gente comparar. Existem, por exemplo, rituais em várias religiões baseados no fogo. O fogo ilumina, o fogo vai de baixo para cima, o fogo purifica. Então, muitas religiões associam o fogo com a ideia da luz, como se o fogo fosse um elemento da luz. Então, vão fazer trabalhos ligados ao fogo. Então, existem rituais variados de culturas diferentes em cima do fogo. Por exemplo, dentro da Umbanda tem a energia da magia das velas ou a magia do fogo, por exemplo, que aí não é só acender uma vela, mas o que você trabalha com o elemento fogo naquilo, ou o próprio fogo numa fogueira, como faria um xamã num outro contexto. Lá na Índia tem o Agnihotra, que é um ritual ao deus Agni, que era o deus do elemento fogo. Aí entra, muitas vezes, aqui no Ocidente, uma confusão de tradução. Os elementos têm nomes em sânscrito. Água é apas, fogo é terras. Acontece que dentro do panteão de divindades dos Vedas antigos, cerca de 8.000 lá para trás, tá? Existiam os Vedas, já são as escrituras mais antigas do mundo, ao que parece, já se falava de divindades ligadas aos elementos. Então os hindus foram criando a cosmogonia deles, onde tinham vários deuses. Indra era o deus ali do firmamento, Surya, o deus solar, Chandra, a lua, né? Varuna, o deus das águas, e havia o deus do fogo chamado Agni. Entenda, fogo, elemento, terras, a divindade reguladora do elemento Agni. Elemento água, Apas. Qual é a divindade que regula esse elemento? Varuna. Então aqui, para a gente ter uma ideia, na cultura ocidental você tem o deus das águas, Netuno. Então Netuno seria a divindade reitora das águas. Agora, Netuno é o reitor do elemento. O elemento água é H2O. Netuno não é H2O. Então não confundir o elemento com aquela divindade cultuada em alguma cultura relativa àquele elemento. Então na Índia, água é Apas, a divindade correspondente, Varuna. Fogo é terras, a divindade correspondente, Agni. Então os hindus têm o Agnihotra, que é um ritual com lamparinas acesas que passa em volta das pessoas para limpar
impurezas baseadas no deus Agni, que é um deus védico clássico para os hindus. Então, estou correlacionando. A água, a mesma coisa. Eu falei para vocês que alguém pode estar embaixo da água tomando banho e pensar na Tara, do budismo tibetano. Pode pensar em Iemanjá, Oxum, o xamã pensar na mãe das águas, da tradição das florestas. Já um hindu se concentraria em Varuna, o deus das águas da cultura deles. Então, o elemento água é um só no mundo inteiro, mas as maneiras como cada grupo trabalha e seus rituais são de forma diversa de outras. Por isso eu estou fazendo esse comparativo para que vocês tenham uma ideia de conjunto e aí cada um dentro da sua melhora o trabalho do jeito que achar melhor. Mas a visão de conjunto ela deixa a gente muito mais cabeça aberta, tolerando diferenças e entendendo uma mesma unidade por detrás de toda diversidade. Sair é de bom tom falar sempre, porque às vezes as pessoas entram em radicalismos que elas não notam, ficam chatas pra caramba, presa numa coisa só, e aí quando aparece alguém para falar de abertura, ela se irrita. Ela devia estar irritada com ela mesma, de estar com a cabeça fechada e num planeta com várias culturas e outras pessoas que estão trabalhando a mesma coisa de forma diferente. Não vai ser só do jeito dela. Só Deus sabe tudo. Imagina eu ou qualquer um achar que sabe tudo. Isso é um absurdo. E achar que só tem que ser feito daquele jeito. Do mesmo jeito, você pode pegar alguém que está dentro de um ritual e adorar aquilo. E pegar alguém que detesta ritual e que pode chegar ao mesmo efeito sem o ritual. Então, nós vamos ter dois problemas ali. A pessoa que gosta do ritual vai condenar a outra que não faz ritual. E a pessoa que não gosta de ritual vai condenar o ritual da outra. Mas ambas estão trabalhando com energia. A questão é qual é o mecanismo, qual é a dependência, qual é a produtividade daquilo. Mas os elementos são os elementos. E as energias são as energias. Ninguém é dono de nada disso. Deixa eu ver aqui os tópicos que... Já foi, Euri? Ah, tá de sacanagem. Já acabou? Gente, o Euri está me dizendo que já acabou o segundo bloco. É inacreditável, mas o tempo passa. Espero aí estar contribuindo com vocês, filtra tudo que eu passar, observa qual é a intenção que eu tenho ao estar fazendo esse programa e o que eu estou projetando aqui. Só posso garantir para vocês uma coisa: muita responsabilidade, discernimento e amor e alegria de estar passando as informações. O que isto melhorar você em alguma coisa me deixa muito contente, tá bom? Um abraço.